E um volante que já foi da seleção holandesa e aprovado por Memphis Depay foi oferecido ao Corinthians. Informação exclusiva que você vai saber no canal do Nicola. Quero te contar também, ex-jogador do Corinthians, Wesley, fez postagem citando o Timão. Existe alguma chance dele ser contratado? Para completar, Crespo fazendo resposta importante sobre Alisson e jogadores do Corinthians, tudo sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças, enfim, você não perde por esperar. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o Atlético Paranaense cogita desistir da contratação de Kaká. Além da dificuldade em negociar com o Corinthians, que só aceita vender o atleta, o Kaká fez péssima partida contra o Red Bull Bragantino, derrota por 3-0 do Corinthians, e diante desse cenário o Atlético deu alguns passinhos para trás nessa negociação. E Hernan Crespo foi duro ao responder sobre a possibilidade de contar com jogadores do Corinthians numa eventual troca por Alisson. Você sabe que Corinthians e São Paulo empataram em 1-1 nesse domingo na Neoquímica Arena, e depois da partida o treinador do São Paulo foi perguntado: você quer algum jogador do Corinthians para liberar o Alisson? Alisson, que pelo segundo jogo seguido nem sequer foi relacionado, opção da diretoria do São Paulo, que aguarda por uma negociação do atleta. Resposta do Crespo foi a seguinte: se o Alisson quer ir para o Corinthians, é uma escolha dele, não é um problema meu, mas do Corinthians eu não preciso de ninguém. Frase forte que acabou repercutindo bastante entre torcedores do São Paulo. Até por isso, e pela insistência do Alisson em se mudar para o Corinthians, que já se começa a especular a possibilidade de o Alisson ir sem um contrapeso, sem nenhum jogador em troca. O Corinthians precisaria pagar uma compensação financeira ao São Paulo, além de uma obrigação de compra caso metas fossem alcançadas. O Dorival Júnior quer muito contar com o Alisson, enquanto o Crespo não tem intenção e planos de utilizar o jogador. Só para completar, quero registrar que o Dorival, na entrevista coletiva pós-clássico, afirmou que o Corinthians não pode perder mais jogadores e que ceder um atleta para contrapartida do negócio do Alisson não seria algo interessante. O São Paulo chegou a pedir o Ranieri e o Corinthians não topou. A especulação de que o Martínez poderia ser usado como contrapeso está completamente descartada. Ninguém no São Paulo quer o Martínez. E o Wesley pode voltar a ser reforço do Corinthians. Jogador formado na base do Timão e vendido para o Al Nassr por 20 milhões de dólares. No fim de semana, Wesley causou alvoroço entre torcedores alvinegros ao publicar uma foto com a camisa do Corinthians na Neoquímica Arena com a música Louco para Voltar. Essa música é do Felipe Ret. O atacante ainda arquivou todas as fotos do seu Instagram, deixando apenas uma com a camisa do Corinthians. Foi o suficiente para que todo torcedor alvinegro imaginasse que o Wesley estaria voltando, até porque o Corinthians admite buscar um atacante de lado de campo. Wesley se encaixaria perfeitamente. O que eu fiz? Entrei em contato com o Marcelo Paz, o executivo de futebol do Corinthians, para perguntar se existe alguma negociação. Abre aspas para ele: até agora não tem nada além da postagem dele. Então o Corinthians nega que existam tratativas, mas quero chamar atenção para a parte do até agora. Ou seja, o Corinthians não descartou o Wesley. O problema é que a questão financeira é um enorme impeditivo. Wesley é alvo do Benfica, time português topa pagar entre 15 e 18 milhões de euros. Isso sem falar no Besiktas, que também já demonstrou a intenção de fechar com o jogador. Diante desse cenário, em que existem propostas reais para a compra do atleta, difícil imaginar que o Al Nassr tope emprestar o Wesley para o Corinthians. E o Corinthians não tem capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho para comprar o jogador. Wesley, que na atual temporada soma 18 jogos, 4 gols e 2 assistências pelo Al Nassr, é muito mais reserva do que titular. Só para completar em relação ao Timão, registrar que Vini Souza, volante revelado pelo Flamengo, ao lado de Hugo Souza e Mateuzinho, e que hoje pertence ao Wolfsburg, foi sugerido ao Corinthians, e o Timão tenta convencer o clube alemão a contratá-lo, a cedê-lo por empréstimo de uma temporada. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Informação exclusiva: um volante que já foi da seleção holandesa e tem o aval de Memphis Depay foi sugerido ao Corinthians. E eu me refiro a Leroy Fer, 36 anos de idade, atleta livre no mercado. O nome já está sendo analisado pelo departamento de futebol e diretoria. O Leroy estava no Gulf United, dos Emirados Árabes, não teve seu contrato prorrogado e está livre. Não dá para dizer que foi o Memphis quem ofereceu o jogador, mas ao tomar conhecimento que seu ex-parceiro de seleção pode pintar no Corinthians, o Memphis gostou da ideia e reforçou a possibilidade de contratação. O Leroy chegou a disputar a Copa do Mundo de 2014 pela seleção holandesa, fez um gol
na única partida que disputou. Você lembra a Copa do Mundo de 2014, realizada em território brasileiro. Foram 11 jogos pela seleção holandesa. A última partida dele em 29 de novembro, que pesa contra o Leroy Fer, é a idade dele, os 36 anos. Outros nomes cotados para essa função de volante: Alisson, do São Paulo, e Alan, do Flamengo. Você já ouviu falar sobre o Leroy Fer? Use o espaço para comentar e diga se você gosta dessa possibilidade internacional. Boa noite, Nicola. Descobriu quais são os valores que o Corinthians ainda tem para receber de outros clubes? Gabriel de Joinville. Acho que foi o Gabriel quem tinha feito essa sugestão ontem. Durante a live, mandei para o presidente do Corinthians, o Osmar Stabile. Ele disse que tentaria junto ao departamento financeiro. Não é uma coisa tão simples ao que parece. Estou aguardando um feedback. Assim que o pessoal me trouxer alguma coisa, eu já conto para vocês, tá bom? O Jaime Leite. Ô, Nicola, o que você acha do Bagre Alberto? Cara, o Yuri Alberto ontem perdeu um gol incrível, né? Só não foi tão incrível quanto o gol que o Lautaro perdeu com a camisa do Santos. O Lautaro tinha a oportunidade com a bola no chão, o Yuri com a bola no alto, enfim. Eu acho que vai ser difícil para o Corinthians conseguir vendê-lo por 22 milhões de euros só na parte dele. Vale a lembrança de que o Corinthians tem só 40%, né? Tem alguma novidade se Dorival cair? Ô Rubens, o Dorival corria enorme risco de demissão na virada do ano se não conquistasse a Copa do Brasil. O título da Copa do Brasil deu uma bela acalmada nos ânimos, esse assunto não tem sido debatido internamente, tá? Mesmo depois do empate contra o São Paulo, é que o empate também teve sabor de vitória, né? O Corinthians perdia por 1-0 e foi buscar o gol do empate no finalzinho. Alisson e Corinthians, novidades? A tendência é que o negócio aconteça, Ricardão, mas deve acontecer sem envolvimento de atletas, talvez com o Corinthians pagando uma compensação. O Alisson ficou fora dos 2 últimos jogos do São Paulo, porque quer muito jogar no Corinthians, e o Dorival quer contar com ele. Alguma novidade sobre Alisson no Timão? Acho que vai acabar rolando, até porque não há outros interessados, e o Alisson está fora dos planos do São Paulo. Tendência de um empréstimo, com opção de compra, com valores, por exemplo, o Matheus Fernandes, o Matheus Pereira, perdão, que veio do Fortaleza, que foi revelado no próprio Corinthians, era conhecido lá na base como Pirulão. O Matheus Pereira, ele pertence ao Fortaleza e foi por empréstimo de uma temporada ao Corinthians com pagamento de R$1.800.000, tá? É possível que exista alguma coisa nesse sentido. Peraí. Deixa eu tentar fazer um negócio aqui, ó. Bora. Deixa eu só explicar uma história sobre um volante para o Corinthians, informação exclusiva que eu contei agora à tarde. Pessoal, tocou meu telefone e do outro lado da linha tinha uma pessoa contando, o Corinthians recebeu a sugestão de um volante de 36 anos de idade, holandês, que é muito conhecido do Memphis Depay. Trata-se de Leroy Fer, tá? Jogador que passou por vários clubes do mundo, jogou na Premier League, teve no Swansea, teve no futebol holandês. O último clube dele foi o Gulf United. Deixa eu pegar o nome direitinho, peraí, porque a gente fala. Leroy Fer, ele jogou no Gulf United dos Emirados Árabes, está livre. Antes havia passado por Alanyaspor, Feyenoord, Swansea, Queen's Park Rangers e Twente. Esse jogador, ele havia disputado a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Fez gol na única partida que ele esteve em campo, tá? Não entra em campo desde 29 de novembro do ano passado, quando se despediu do Gulf United. O nome dele foi sugerido ao Corinthians, o Memphis sabe dessa sugestão e gostou da ideia, aprovou, disse que seria legal contar com o patriota dele. O problema é que o Corinthians tem outras prioridades para essa função. O Corinthians prefere, por exemplo, a contratação do Alisson em vez do Leroy Fer. Se vocês souberem quem é Leroy Fer, já utilizem o espaço para comentário para dizer o que vocês pensam sobre ele, tá bom?
Fala família, tudo bem com vocês, turma? Então, mais um giro de notícias do Corinthians para você ficar atento e antenado sobre tudo que está acontecendo no bastidor do Timão. Então, peço para você deixar o like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações para você nunca perder nenhum conteúdo. Combinado, gente? Encerra essa edição desse vídeo por aqui. Um grande abraço aí para o seu coração. Até o próximo vídeo.